Novamente, boa tarde a todos. Começamos, como é habitual, pela revisão do boletim epidemiológico que saiu há instantes. Nós temos hoje um total de 1.280 casos confirmados com Covid-19. São mais 260 casos do que no relatório de situação de ontem, ou seja, mais 25%. Vale a pena referir que, do total de casos confirmados, temos 12% de doentes internados, temos 3% de doentes que estão em estado crítico e, daquilo que foi a taxa de letalidade apurada, estamos com uma taxa de letalidade de 0,9%, o que significa os óbitos que já ocorreram e que foram até à data de 9 óbitos, como sabem. Como podem ver também pelo boletim hoje publicado, houve até à data 5 casos que já recuperaram, pessoas que recuperaram e regressaram às suas vidas normais e estão em contacto e em vigilância pelas autoridades de saúde 13.155 casos. Gostávamos de aproveitar este momento para vos dar nota de que, de acordo com a evolução do número de casos de Covid-19 em Portugal e com os cálculos das estimativas epidemiológicas disponíveis, se estima, com base naquilo que tem sido a evolução da incidência, que a data prevista para a ocorrência do pico da curva epidemiológica se situa à volta do dia 14 de abril. Gostava também de sublinhar que, face àquilo que tem sido o alargamento da expansão geográfica da pandemia e uma tendência crescente da curva epidémica, embora, como já se percebeu dos números que acabei de referir, com um abrandamento na inclinação da curva, na semana que vem irá passar a ser aplicado um novo modelo na abordagem ao doente Covid-19. A Direção-Geral da Saúde e os seus peritos e vários clínicos têm estado a trabalhar nesse modelo. Consideramos que ele está já suficientemente desenhado para o podermos libertar hoje, para o podermos comunicar hoje a todas as entidades que operam no sistema de saúde e deferir depois o início da sua aplicação para quinta-feira da semana que vem, no sentido de dar algum tempo às entidades para fazerem algumas adaptações ainda, designadamente em termos de separação de áreas para doentes Covid e áreas para doentes não Covid, também de nós conseguirmos proceder à distribuição de mais equipamentos de proteção individual, de mais testes. Temos estado a trabalhar com a serviços partilhados do Ministério da Saúde, o Infarmed e o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge na aquisição de mais equipamentos de proteção individual, de mais testes e, portanto, pretendemos fazê-los chegar às entidades à medida daquilo que o mercado também o for permitindo no início da semana que vem, de forma a que, de facto, tenhamos condições também logísticas, materiais, para a correta implementação desta nova abordagem, deste novo modelo de assistência ao doente Covid-19. Em que é que se traduz este novo modelo? De uma forma muito simples. Já sabem que há um conjunto de doentes que têm estado a ser tratados no domicílio, desde o início do surto em Portugal e também depois da declaração da pandemia, e o que se pretende é agilizar e reforçar essa possibilidade, garantindo que os doentes são seguidos mesmo no seu domicílio. Remeterei depois mais perguntas e esclarecimentos para o momento da divulgação da norma e para a vossa leitura e as dúvidas que se possam vir a suscitar sobre isso. Depois, gostava de vos dar nota também que, além destes aspectos,
há um conjunto de orientações para lares que foram publicadas nas últimas horas e que referem que doentes que sejam transferidos, concretamente, de unidades hospitalares para a Rede Nacional de Cuidados Continuados ou para dentro da Rede de Cuidados Continuados Integrados ou para lares, deverão ser previamente objeto da aplicação de um teste à SARS-CoV-2. Isto é, deverão ser testados para ter ou não ter a doença presente e, seguidamente, deverão ficar o mais isolados possível. Sabemos que temos que fazer fluir os doentes no sistema de acordo com aquilo que é a sua necessidade de cuidados, mas sabemos também que temos que ser especialmente cuidadosos quando falamos de uma população que é a população mais frágil para a Covid-19, ou seja, a população mais idosa e provavelmente com mais morbilidades associadas. Estamos a aprender todos os dias, como diz sempre a Sra. Diretora-Geral de Saúde e como diz o Sr. Diretor da OMS, e essa aprendizagem é hoje muito clara no sentido de que são as pessoas acima de uma determinada idade as mais vulneráveis à doença, sendo que há outros grupos que também são grupos de risco. Mas, portanto, considerando o grupo dos mais velhos, considerando aquilo que se conhece do efeito que houve em Itália de casos de Covid-19, designadamente em lares, esta medida é uma medida protetora, uma medida que, naturalmente, tem consequências no trabalho, na forma como trabalhamos, como precisamos nos organizar, mas que é muito importante. Um outro aspecto que gostava de sublinhar prende-se com a realização de testes pelos profissionais de saúde e a consequência dessa realização de testes. Há também uma nova orientação da Direção-Geral de Saúde sobre isso. Queremos que os nossos profissionais estejam em segurança, estejam o mais tranquilos possível para o trabalho que precisam de fazer e, portanto, também a questão que é prioritária nas nossas preocupações, que é a questão dos equipamentos de proteção individual para quem está a trabalhar e dos profissionais de saúde como grupo prioritário para a realização de testes, de modo a permitir-lhes, se houver essas condições, o regresso ao trabalho após uma despistagem e após aquilo que seja recomendado pela autoridade de saúde. Por último, gostava de deixar um apelo também em linha com aquilo que foram ontem as declarações do Sr. Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde. Um apelo aos jovens, um apelo aos mais jovens e às crianças. Neste momento estamos a enfrentar um fenómeno que exige responsabilidade da parte de todos, que exige um especial cuidado na forma como os pais lá em casa comunicam também este ambiente e esta circunstância, este contexto aos seus filhos, mas precisamos perceber que ninguém está imune à doença, mesmo que em determinadas faixas etárias ela seja relativamente inócua. E como tal, todos temos que ter cuidado, não só aqueles que estão, de facto, nos grupos mais vulneráveis e que, voltamos a sublinhar, são os que se encontram acima de uma linha etária, mas também aqueles que têm condições de imunodepressão, imunocomprometimento em termos da sua capacidade de defesa do organismo, ou seja, as pessoas que têm doença oncológica anterior e que ainda esteja numa fase em que essa circunstância se verifique, as pessoas com doenças cardiovasculares, as pessoas com diabetes, um conjunto de patologias que são exemplificativamente enumeradas, mas que cada um conhece também daquilo que é a sua situação prévia e, portanto, aí tem que haver mais cuidados, mas também em todos os outros tem que haver cuidados, até porque podem ser um agente de transmissão do vírus. E é desta forma que temos estado a preparar-nos, foi desta forma que trabalhámos ao longo de mais uma semana e que continuaremos a trabalhar neste fim de semana para que, de facto, na segunda-feira, no início de uma nova semana de vida neste contexto, possamos ter mais respostas, melhores respostas, que defendam a saúde de todos. Muito obrigada. Muito bom dia. Eu vou complementar apenas
algumas das questões que a Sra. Ministra abordou e dizer que claramente o combate, porque se trata de um combate a esta epidemia, só se faz com um conjunto de medidas. Nenhuma medida isolada é suficiente. Portanto, há 4 pilares fundamentais. Um é o reforço constante dos nossos serviços e da nossa capacidade de resposta. Portanto, todos os dias temos que reforçar essa capacidade, gastar recursos, reintroduzir recursos e, portanto, fazer esta gestão. O segundo pilar importantíssimo e cada vez mais importante é detectar precocemente casos positivos, é tratar de acordo com a sua condição clínica estes casos e, como já foi dito, cerca de 80% serão tratados em domicílio porque terão critérios clínicos para isso e depois encontrar os contactos destas pessoas para também agir em conformidade. Portanto, aqui a questão de detectar, testar, tratar os casos e encontrar os seus contactos para também os testar e, se forem positivos, entrarem como doentes. É muito importante. Depois, as medidas que estamos todos a tomar no momento de exceção de redução da transmissão, as medidas comunitárias, as medidas que, como sociedade, nós estamos a fazer. E, portanto, essas medidas, como sabem, têm 4 ou 5 pilares muito importantes. Continua a ser altamente recomendado a lavagem das mãos, continua a ser o mais eficaz, porque as mãos são, de facto, o veículo. Temos todos, que começar a pensar muito bem quantas vezes é que levamos as nossas mãos ao nariz e à boca e aos óculos. Quem usa óculos muitas vezes tem um tique e, portanto, temos que, em vez de fazer isso 23 vezes por hora, fazer menos vezes e nos intervalos lavar as mãos, que é uma boa ideia. Depois, limpar mais frequentemente as superfícies. Estas foram limpas antes e vão ser limpas depois. Tocar-nos o menos possível nos objetos uns dos outros. Aquilo a que nós dizemos que é a etiqueta respiratória, portanto, jamais tossir, jamais falar diretamente para alguém, e o distanciamento social. E aqui este distanciamento social tem 2 vertentes diferentes, conforme num agregado familiar se encontram pessoas doentes e positivas, em que o confinamento tem que ser mesmo. Portanto, a pessoa que está doente deve ficar confinada num determinado espaço, num determinado quarto e conviver o mínimo possível, e quando faça, fazê-lo com uma máscara, por exemplo, é uma medida boa, e as pessoas todas que neste momento estão em isolamento social em sua casa, também manterem alguma contenção no convívio. Portanto, é do conjunto destas medidas que nós podemos prevenir alguns casos de doença, aplanar a curva, que é o que nós queremos, e com isto salvar vidas. Nenhuma destas medidas isoladas é suficiente para travar esta epidemia, sendo que ela está a acontecer e vai seguir o seu curso. Temos é que tentar minimizar o seu impacto na saúde e na vida das pessoas. Portanto, esta mensagem é de facto a que nós temos continuado a insistir e vai ser a estratégia do Ministério da Saúde e das autoridades de saúde, obviamente com toda a sociedade envolvida, porque grande parte das medidas passa pelo nosso comportamento no dia-a-dia e todos, mas todos nós, nos temos que treinar e reinventar para não fazer as mesmas rotinas que fazíamos há 2 ou 3 semanas atrás. E é uma forma de aprendizagem, mas assim terá que ser. RTP Patrícia Machado, boa tarde a ambos, todos que aqui estamos e às senhoras também. Uma pergunta, mais 260 casos, se não me falha a aritmética, no total do país, sendo que há mais 138, caramba, se me permitem a interjeição, a norte. Algum arrependimento, pergunto com todo o devido respeito, em relação às autoridades de saúde, que são as senhoras representantes máximas, sobretudo os portugueses nas vossas mãos, com as medidas que tomam ou não, algum arrependimento por não terem, por exemplo, e depois de comer não faltam colheres, vimos o que se passou em Ovar, de não terem avançado para cercas, para estados de calamidade, o que seja, por exemplo, em Felgueiras, em Lousada e por aí fora. Outra pergunta, sei que há pessoas, não sei quantas são, saberão as senhoras melhor do que eu, com certeza, que andam a avançar para clínicas, portanto para instituições privadas, para análises clínicas, para despiste do coronavírus, do novo coronavírus no seu organismo, as expensas próprias. Já ouvi falar em alguns montantes, não vou por aí. Queria perguntar, essas instituições, com certeza, tal como
diligentemente têm apresentado o vosso boletim da DGS, com os casos positivos, inferidos, suspeitos e por aí fora, também terão essa sua informação compilada. Essa informação dos privados está neste bolo da DGS ou a bola de neve ainda é muito maior? Obrigada. Obrigada, RTP, pelas suas questões. Deixe-me dizer-lhe o seguinte. Em relação à questão do arrependimento, como coloca o tema, ao longo daquilo que tem sido o combate ao surto, temos feito, todos nós, não só os portugueses, um processo de aprendizagem. Temos seguido sempre as orientações da Organização Mundial de Saúde, do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, temos olhado para aquilo que outros países europeus estão a fazer, continuam a fazer, e verificamos que todos nós temos aprendido uns com os outros e temos utilizado medidas uns dos outros, digamos assim. Arrependimento é algo que nós, sempre quando olhamos para trás, podemos pensar aqui ou ali, podíamos ter feito de uma forma diferente. Mas penso que fizemos sempre aquilo que eram as orientações em cada momento existentes da parte dos técnicos, das autoridades de saúde. No Norte, nós sabemos que tivemos focos, clusters, como dizíamos, grupos de infecção que foram mais precoces, que tiveram a ver com importação de casos, que tiveram a ver com zonas onde mais pessoas foram ao exterior, contactaram com outras das suas relações familiares, das suas relações laborais e, de facto, a doença teve uma propagação primeira, anterior a outras regiões do país. Mas eu penso que o Norte tem sido exemplar na forma como está a lidar com este surto. Desde logo, pela sua capacidade de, ao nível hospitalar, responder a um grande volume de casos, quer o Centro Hospitalar Universitário de São João, quer o Centro Hospitalar Universitário do Porto, quer o Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho, o Hospital de Braga, um conjunto de hospitais, que não quero deixar nenhum de fora, mas naturalmente é inevitável que aconteça, desde o início começaram a preparar-se para responder, para assumir a sua responsabilidade, quer de hospitais de referência, quer de hospitais de segunda linha, para responder aos doentes que precisavam de contactos hospitalares. Depois, por outro lado, houve a enorme capacidade de aprender com outros países, designadamente na instalação de centros ambulatórios de teste, o que foi também um exemplo para aquilo que estamos a fazer, por exemplo, agora em Lisboa e Val do Tejo. Pretendemos para a semana ter também centros de teste ambulatório aqui em Lisboa e Val do Tejo. E, portanto, penso que temos aprendido bastante com aquilo que foi a capacidade da região Norte de combater o surto. As situações específicas de Felgueiras e Lousada foram adotadas logo nos primeiros dias em que o surto começou a ter casos confirmados no nosso país e foram tomadas evidentemente com perturbação do normal funcionamento daquelas zonas, até com alguma sensação que não podemos deixar de ter percebido de que aquelas pessoas estavam a ser postas numa situação de maior fragilidade, mas eram as medidas adequadas para proteger a comunidade e creio que estão a ser efetivas. Em relação ao OVAR, também não poderia ter sido mais adequada e atempada a decisão das autoridades de saúde de atuar localmente, de atuar regionalmente. Desde o início que sabemos que esta é uma doença nova e que temos que ir adotando as medidas adequadas ao seu combate proporcionalmente, porque há aqui dois valores fundamentais a serem equilibrados: a saúde e a vida em sociedade. A saúde individual, a saúde da família, a saúde do grupo, mas aquilo que também são as necessidades da vida de uma sociedade normal, que não pode deixar de recolher resíduos, que não pode deixar de transportar alimentos básicos, que não pode deixar de transportar medicamentos e, portanto, o equilíbrio entre estas duas realidades tem-nos obrigado sempre a uma reflexão muito, às vezes muito difícil, mas que queremos que, até agora, conseguimos fazer sempre com êxito relativamente à contenção e ao tratamento dos nossos utentes. E, portanto, a gradualidade das medidas tem sido a pedra de toque, de facto, procurando equilibrar estes dois valores. Quanto à outra questão que colocava, dos testes, os dados que nós reportamos incluem
todos os dados notificados no SINAV. Esta é uma doença de notificação obrigatória e, portanto, os resultados positivos em qualquer ponto do sistema, que sejam casos confirmados, estão a ser certamente reportados, é de lei, digamos assim, e é uma obrigação prévia a esta pandemia. E aquilo que temos tido a preocupação é de utilizar todo o sistema de saúde. Isso é sempre importante, mas neste contexto é particularmente importante. Quando falamos de testes, temos dado como número uma capacidade do Serviço Nacional de Saúde que ronda os 9.000 testes. Mas nós sabemos que temos mais testes disponíveis no setor privado, no setor convencionado. E temos estado a trabalhar com esses setores. Repare, o centro de testes que foi instalado no Porto, através de um protocolo com várias entidades, desde a ARS à Câmara Municipal até aos laboratórios privados, envolve exatamente essa disponibilidade de outros setores. E assim vai ser também noutros pontos do país. Só um minuto, que quero complementar aqui a resposta da Sra. Ministra, porque simultaneamente à linhagem dos hospitais que trabalharam brilhantemente no Norte e no Centro, onde há mais casos, não em números absolutos na região Centro, mas onde houve o foco em Ovar, há aqui a realçar também o trabalho das equipas de saúde pública. Fizeram um trabalho extraordinário, fazem de facto a avaliação do risco e foram tomadas medidas diferentes conforme a etapa em que estava cada uma das regiões. Recordo aqui que, por exemplo, em Ovar foi decidido fazer um cordão sanitário. Portanto, foi a estratégia que as autoridades de saúde de Ovar, perante aquela situação concreta, encontraram. Quero aqui referir que o Norte, como disse a Sra. Ministra, teve uma introdução de casos importados muito maior que qualquer outra região e que também foi a primeira região e a única até à data que impôs medidas restritivas de entrada no país. Portanto, na região Norte, pessoas vindas do exterior, portuguesas ou não portuguesas, e que não estejam em situação de trânsito, portanto, há exceções para as tripulações, para os caminhões que nos vêm abastecer com alimentos e medicamentos, mas também sabem que o Norte põe todas as pessoas que entrem neste momento em quarentena. É o tal processo de aprendizagem constante, de adaptação constante, e para cada região, em cada momento, há um grupo de pessoas, autoridades de saúde e os seus especialistas, que avaliam o risco e veem qual será a medida mais adequada. Depois, num sítio será um cordão sanitário, no outro poderá ser minimizar a importação de novos casos, novas eventuais estirpes do vírus e fazer essa contenção. Portanto, é um conjunto de medidas, eu volto a enfatizar isto. Esta epidemia só se trata com conjuntos de medidas muito bem concertadas e o alinhamento é muito importante. Temos que estar, de facto, alinhados neste combate. Bom dia. Em direto para a SIC Notícias, a Sra. Ministra falou que, em relação aos produtos de proteção e em relação aos testes, iriam ser, enfim, privilegiados, não será bem este o termo, os profissionais de saúde, e disse também que as instituições, as IPSS e as unidades de cuidados continuados iriam obrigatoriamente ter que fazer o teste aos novos utentes que entram. Nos últimos tempos tem havido algumas queixas por parte das IPSS com dificuldade em comprar ou adquirir materiais de proteção. A pergunta que eu coloco é se essa aquisição está a ser, enfim, o que é que o Ministério da Saúde está a fazer para que estas IPSS consigam, de facto, ou tenham possibilidade de fazer esses testes e também de comprar as máscaras. E depois a outra pergunta falou num novo modelo, novos critérios que entrarão em vigor para a semana, do novo modelo de tratamento e acompanhamento do doente, dos suspeitos com Covid. Pode dar algumas informações mais sobre isso? Obrigada pela questão. Relativamente aos equipamentos de proteção individual e aos testes, deixe-me dizer-lhe que o Ministério da Saúde, e concretamente os serviços partilhados do Ministério da Saúde e o Infarmed, têm estado a disponibilizar-se para recolher necessidades de vários setores da administração pública, concretamente no sentido de facilitar depois não só o processo de aquisição, como também o processo de distribuição. Sabemos que todos os países se confrontam neste momento com carências ao nível dos equipamentos de proteção individual. Aliás, o relatório regular que a Comissão partilha com os vários países mostra que todos referem
essa dificuldade. Nós, enquanto país, temos estado a trabalhar com um conjunto de entidades beneméritas que nos têm ajudado a identificar novas possibilidades até de produção de equipamentos de proteção individual e também com outros países no sentido da importação, eventualmente através de uma viagem específica e de um abastecimento específico para reforçar os nossos estoques. De qualquer forma, dava-lhe alguns números. Nós temos neste momento em estoque disponíveis a 20 de março às 22 horas na Reserva Estratégica Nacional, portanto não estou a contar com outros estoques, mais 2 milhões de máscaras tipo 2 e temos um conjunto de entregas, não é hipóteses de entrega, são entregas fixas. Uma que acontece no dia 23, uma no dia 30, ainda de março, depois outra no dia 6 de abril, outra no dia 13 de abril, outra no dia 20 de abril, outra no dia 27 de abril. Ou seja, o que estamos a fazer é garantir que tudo aquilo que é capacidade de aquisição é garantida, é executada, é materializada, que a Reserva Estratégica Nacional não fica com baixas, que a distribuição para as instituições do Serviço Nacional de Saúde é feita por articulação com a necessidade institucionalmente manifestada à Administração Regional de Saúde competente e o Infarmed, e que aquilo que são agora normas para outras entidades serão também objeto de uma nova norma que que a Direção-Geral de Saúde está a preparar. Porque, vou também ao estoque dos testes, porque é importante que se perceba que os equipamentos de proteção individual são, de facto, um bem escasso. E alguns de nós, por exemplo, os que estamos nesta sala, não estão a utilizar equipamento de proteção individual. Nós não estamos doentes, nós estamos a uma distância socialmente adequada para evitar que nos possamos contagiar e, portanto, também é preciso perceber, como em relação a outras infecções já nossas conhecidas, que as doenças não se transmitem por nós olharmos uns para os outros. Transmitem-se por determinados gestos, por determinados atos e é relativamente a esses que temos que nos proteger. Compreendo a ansiedade que quem continua a trabalhar nos mais diversos setores, desde os supermercados às farmácias, passando pelas indústrias que se mantêm a trabalhar, a ansiedade que os profissionais podem ter e a sensação de segurança de utilizarem uma máscara, mas temos que perceber que temos um número limitado de máscaras e que temos que a gerir o mais racionalmente possível. Por isso, a Direção-Geral de Saúde se comprometeu a, nas próximas horas, libertar uma norma sobre este tema, para sermos muito precisos e objetivos dentro daquilo que é um contexto de escassez. Em relação aos testes, também estamos a trabalhar através do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge. Temos, como já lhes disse, como já foi referido, um estoque que permite 9 mil testes no Serviço Nacional de Saúde. Temos uma informação de que o setor privado terá qualquer coisa como 17 mil testes disponíveis também para o serviço de todos nós e estamos a concretizar um conjunto de contactos com entidades diversas, desde o grupo Quilaban até ao grupo Fossum, e não estou a querer aqui privilegiar nenhum grupo, são muitos aqueles que nos têm ajudado, desde a Galp à EDP, em ventiladores, na identificação de possibilidades, a Bastos e Viegas, muitos fornecedores que nos têm ajudado, e estamos a procurar, obviamente, comprar, e temos, segundo aquilo que sabemos, poderemos concretizar alguma aquisição de testes significativa que nos permita um maior folgo. Não sei se... desculpe. Boa tarde. Começo então por perguntar se a evolução do número de óbitos registada se é esperada ou se houve aqui alguma alteração. Por outro lado, queria perguntar também, já falámos aqui do estoque de equipamentos e de material de proteção. Foi recentemente noticiada a ida de um avião português à China para trazer algum tipo de material. Eu perguntava que quantidades estão em causa e como é que vai ser distribuído.
Só fazer uma correção antes de passar à Sra. Diretora-Geral de Saúde, porque já me alertaram que eu há pouco disse por lapso 9 óbitos, quando são 12 no boletim do dia. A taxa de letalidade à data, volto a dizer, à data, é de cerca de 1%, que está aquém de valores de taxa de letalidade em outros países. Mas isto pode evoluir, de facto, para outro tipo de valores, ou seja, nós temos ainda muito poucos doentes com história de internamento muito prolongado. Portanto, nós começamos a internar e a detectar casos no dia 2 e hoje é dia 21 e, portanto, ainda pode acontecer que alguns destes doentes venham a morrer. Portanto, neste momento está dentro do que é expectável, está dentro do que vem da literatura e está dentro do que se passou com outros países. E, portanto, temos que ser cautelosos, aguardar. Sabemos que esta é uma doença de evolução longa, de recuperação longa, e, portanto, temos que esperar mais uns dias para perceber o que é que se está a passar com os nossos doentes, com o padrão da doença em Portugal, porque, como disse, a evolução é bastante longa. Notícias, há médicos a defenderem a necessidade de tornar o atual estado de emergência ainda mais restritivo. Qual é a opinião da Direção-Geral da Saúde quanto à possibilidade de quarentena obrigatória para todos? A opinião da Direção-Geral da Saúde é que a quarentena não resolve tudo. Nós já dissemos que a única forma de aplanar a curva é ter um conjunto de medidas permanentemente no terreno. São os 4 pilares que eu referi há bocadinho. Obviamente, o isolamento social, seja em isolamento para quem não está doente, seja em contenção mais, enfim, estrita para quem está doente ou foi contacto, é muito importante. Mas se nós avaliarmos e se virmos o que se está a passar na sociedade portuguesa, estamos de facto a cumprir. E assim estejam a cumprir as pessoas, como nós estamos neste momento, o distanciamento social nos setores essenciais ao funcionamento da sociedade. Portanto, aqui o que é preciso, como disse a Sra. Ministra e como temos repetido, não é parar toda a atividade, é ter regras na nossa atividade. E, portanto, vamos continuar a trabalhar aqueles que somos essenciais para que o nosso país funcione, mantendo regras e comportamentos que nos permitam minimizar o risco de contágio. E, portanto, por enquanto, essa não é a única medida, temos que tomar muitas medidas em conjunto, essa é uma delas, até à data parece-nos que é suficiente. Voltamos a dizer, sempre a aprender, vamos vendo as curvas, vamos vendo o efeito das medidas que tomamos, parece que pode estar a verificar-se já algum efeito, por exemplo, do encerramento das escolas. Isso é afinado todos os dias pelo grupo de cientistas, matemáticos, biólogos e da Academia, da Direção-Geral, do Instituto Ricardo Jorge, de todos que trabalham em conjunto, para perceber as medidas que estamos a tomar, se estão a permitir o tal aplanamento da curva. E isso é muito importante. E também vamos adaptando, como aqui já foi dito, de forma proporcional às necessidades. E é o conjunto das medidas que nos vai fazer ter um resultado mais positivo. Não podemos focar tudo na quarentena, ou focar tudo apenas a fazer testes, ou focar tudo apenas a encontrar contactos. É o conjunto das medidas, volto a dizer. E hoje estamos aqui, nesta sala, a cumprir regras de distanciamento social. E, portanto, não estamos a constituir um risco uns para os outros e estamos a manter as nossas atividades para conseguirmos manter a sociedade informada e a sociedade mais resiliente e mais capaz de encarar esta crise. Pergunta enviada pelo Correio da Manhã Jornal. Qual o número de testes ao vírus realizado diariamente até ao momento? Este número vai ser alargado? As estimativas que fazemos aos resultados que estão a ser aguardados e àqueles que deram positivos,
Temos tido um aumento gradual do número de testes desde que começou esta epidemia em Portugal e números grosseiros apontam para 1.400 a 1.500 e este é o número mínimo que está a ser feito. Não estão aqui a ser contabilizados todos os que foram feitos no privado e todos aqueles que poderão ter dado negativos e não ter entrado no sistema. Mas se olharem para as contas, para o boletim, veem que 1.059 aguardam resultado laboratorial, 260 deram positivos, isto dá um valor mínimo de pelo menos 1.400 testes. É óbvio que este valor, à medida que a epidemia cresce, vai ter que aumentar, tem aumentado todos os dias, porque mais pessoas necessitam de ser testadas para nós sabermos se vão para a linhagem de tratamento Covid ou se vão para a linhagem de tratamento não Covid, porque essa é uma das grandes inovações que a Sra. Ministra anunciou para a semana. É, em vez de concentrarmos todos em hospitais e serviços de referência, que são um número relativamente reduzido, é começar a fazer logo esta dicotomia à partida. Quem tem sintomas sugestivos de Covid segue uma determinada linhagem de tratamento e de atendimento. Quem não tem sintomas sugestivos de Covid segue outra linhagem de atendimento e de tratamento. E este deve ser o nosso procedimento na próxima fase. Portanto, é à partida separar doentes, e aqui quero dizer uma coisa, é a responsabilidade nossa continuar a tratar as pessoas que não têm Covid. Adiaremos tudo que não for essencial, mas tudo o que é essencial, estou a falar do teste do pezinho, estou a falar da vacinação, estou a falar do atendimento das grávidas, do atendimento em saúde infantil, do atendimento da doença aguda, da doença crónica descompensada. Portanto, os portugueses também têm que ficar tranquilos que não os vamos deixar sem cuidados essenciais no que diz respeito a não Covid. Portanto, nós temos que manter no Ministério da Saúde e no sistema de saúde dois grupos grandes de atendimento. Última questão. Uma questão enviada pelo canal S+. O Japão está a tratar infectados com Favipiravir, que a China já veio reconhecer como eficaz. Por outro lado, Israel está a utilizar medicamentos anti-malária com algum sucesso, tendo doado 10 milhões destes fármacos aos Estados Unidos. A Direção-Geral da Saúde pondera recomendar alguma destas vias terapêuticas? Que estão a ser feitas e consensualizadas entre especialistas médicos, a Direção-Geral da Saúde e, obviamente, o Infarmed, que é a instituição que em Portugal regula o acesso a medicamentos. E todos nós conhecemos esses medicamentos que estão a ser utilizados. Não era essa a indicação primária, mas diferentes países estão a utilizar diferentes medicamentos. E, obviamente, estamos todos atentos a ver quais são aqueles que dão melhores resultados. E, em função disso, nós temos um esquema terapêutico recomendado à data, que, por exemplo, já inclui antimaláricos e antirretrovirais de outras classes, e vamos adaptando, vamos vendo a experiência da Coreia, vamos vendo a experiência do Japão, a experiência de Itália, e, obviamente, os nossos esquemas já contemplam algumas desses medicamentos. Sim, portanto, cada país está a experimentar e nós estamos a aprender uns com os outros. Obrigada.